Pode aplaudir a Jesus. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Pode aplaudir, meu irmão, porque é uma alegria estar aqui nessa manhã, poder ver tanta gente trabalhando. Glória a Deus pelos nossos voluntários, irmãos que servem, que fazem a obra acontecer. Glória a Deus, né, irmãos? Quem está feliz aí, dá glória a Deus. Nossa, que lindo, manhã de festa, manhã de batismo nas águas. Aleluia. Que bênção, né, irmãos? Feliz em ver que esse casal tão querido aqui, irmã Neuza, irmão Zé Correia, eita, lá de Jundiaí. Glória a Deus, isso é prata da casa, nem prata, é ouro da casa, né? A glória, a família toda reunida aí. Glória a Deus, esses irmãos queridos lá da nossa sede em Jundiaí, estão fazendo um tour por aqui. Eita, glória. Isso é bom, né, irmãos? Que bênção. Fico muito feliz por isso. Glória a Deus, né, irmãos, por essa conquista aí. O Michael comentou agora há pouco aqui dessa vitória, né? Pode parecer pouco para você, mas 253 mil é muito dinheiro, viu? Mas pode parecer muito também, né? Mas é um valor que nós precisávamos pagar, a parcela da compra, né, do nosso acampamento. Esse banner que está no hall de entrada aí, que diz respeito também àquele carnê que você pegou para a contribuição, né? Da compra desse acampamento, que é da nossa igreja, da nossa família. Nós estamos juntos nessa missão, então, estamos usando esse acampamento, né? Temos bastante atividade lá, agora ele está em reforma, e vai ser uma grande bênção, né, irmão? Vai ser lindo ali o que nós vamos viver, o que as nossas crianças, adolescentes vão viver ali naquele acampamento. Então, glória a Deus por isso, glória a Deus, porque é o povo de Deus. Um dia, o nosso pastor escreveu um livro chamado Os Recursos São o Povo de Deus. E a nossa alegria é poder saber disso, que nós somos o recurso, né? A igreja não depende do governo, a igreja não depende de empresas, de sistemas, não, mas ela depende do povo de Deus. Onde está o povo de Deus nessa manhã? Glória a Deus. Os nossos visitantes sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Ivan, pastor aqui da igreja, e é uma alegria ter vocês conosco, amém? Glória a Deus por isso. Você que pegou esse envelope de aniversário aí, você nem abriu, né? Tem um boleto aí de uns 10 mil reais. Brincadeira, brincadeira. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos? Pega a sua Bíblia ainda em pé, por favor. Na semana passada, Deus me deu uma inspiração e, como a mensagem ficaria muito extensa, e de fato ficou, eu dividi ela em duas etapas, né? Então eu comecei semana passada, domingo passado, esta mensagem, e hoje nós vamos finalizá-la para a glória de Deus. Então talvez a gente continue, né? O restante do livro de Daniel, quem sabe, né? Daniel capítulo 3, abre a sua Bíblia aí. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Aleluia. Ao final, amados, eu não sei se vai dar para todo mundo, mas eu acredito que sim. Nós vamos entregar para você essa cartilha aqui, tá? É um livreto, é um presente para você, mas eu recomendo que você mostre ou dê, né, para uma criança, um adolescente. Aqui o título desse livreto aqui é Criança nasceu para ser amada e não abusada. Você está comigo nessa missão aqui, irmão? Essa é uma mensagem importante. Esse livro mostra para as crianças o que faz um abusador, como ele age. Então isso aqui é fundamental para a educação das crianças, tá? Então leve para casa, você tem uma criança, um adolescente, um sobrinho, um neto, né, um filho, apresente com ele, sente com ele, ensine ele a entender esse assunto, que é importante, né? Os abusadores estão por aí, e nós estamos combatendo como igreja, amém? Mês de maio é o mês de combate à pedofilia, e nós vestimos essa camisa, em nome de Jesus. Se você já pegou na quarta-feira, eu peço que você não pegue hoje, para que alguém que não pegou possa levar. Glória a Deus! Versículo 24 de Daniel 3, diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano.
E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Oh, glória a Deus! Que linda passagem da palavra de Deus. Pode tomar teu assento, meu irmão, minha irmã. Tema para nós nessa manhã é o testemunho da esperança, parte 2. Nós estamos falando desde semana passada sobre esse capítulo, não é? Do livro de Daniel, um capítulo que mostra a coragem de 3 homens, na verdade são 4 com Daniel, mas aqui no capítulo 3 especificamente, fala sobre esses 3 amigos, 3 hebreus, 3 judeus, que foram levados para a Babilônia, juntamente com aquele pelotão que foi levado cativo, no ano ali próximo a 605 a.C., que foi o ano em que Jerusalém foi destruída pelo exército da Babilônia, né? Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo alguns nobres, alguns sábios de Judá, de Jerusalém. E dentre eles foram levados Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou o nome hebraico deles, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. São os nomes judeus. Depois, na Babilônia, eles adquiriram nomes babilônicos, né? Daniel passou a se chamar Beltesazar, porém, este nome não pegou, né? Ficou como Daniel mesmo. E lá, os outros 3 ficaram como Sadraque, Mesaque e Abednego. São as mesmas pessoas com nomes trocados por conta do seu contexto que eles estavam. E o texto que nós lemos está falando justamente isso. Ali, naquele lugar, na Babilônia, e Babilônia, como eu disse semana passada, Babilônia não é sinônimo de coisa boa. Babilônia, só a palavra Babilônia parece que já dá um arrepio na gente, um incômodo. Babilônia é sinal de promiscuidade, Babilônia é sinal de pecado deliberado. Babilônia é sinônimo de ambiente pecaminoso, de ilegalidade, prazer no pecado, idolatria, feitiçaria e tantas coisas que envolviam o contexto babilônico. Daniel, ele escreveu o seu texto, esse livro é atribuído a Daniel. Houveram outros profetas ali do mesmo período de Daniel, como Jeremias, Isaías foi um pouco antes, teve também Ezequiel. Mas esse texto está mostrando para nós um pouco de como era o ambiente da Babilônia. E eu não vim aqui hoje dar aula de história para você, mas eu vim dizer para você da semelhança que existe da Babilônia dos tempos de Daniel, dos tempos de Sadraque, Mesaque e Abednego, para os dias em que vivemos aqui, neste mundo tenebroso. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que traz glória para Deus. Veja, nós estamos vivendo em tempos muito semelhantes aos tempos babilônicos. Sim, o pecado da Babilônia era semelhante ao pecado do Egito, é semelhante ao pecado da Síria, é semelhante ao que acontece nos dias de hoje. O pecado está aí. E nós, como filhos de Deus, aqueles que levantaram uma bandeira dizendo eu sou filho de Deus, tem alguém aqui nessa manhã que levanta a bandeira dizendo eu sou filho de Deus, eu sou crente no Senhor Jesus? Então, nós temos sim que combater o pecado. Está aqui, né? Eu falei agora sobre isso aqui, nada mais é do que combater o pecado. Ou não é pecado você abusar de uma criança? É o pecado mais terrível, mas eu não tenho condição de lidar com o pedófilo. Não tenho condição. Comigo, o pedófilo, quase que eu falo que é na pancada, pastor. Ainda bem que eu não falei, né? Ainda bem que eu não falei. Mas é com polícia. Com certeza. É na justiça. O pecado tem que ser apontado. E o povo de Deus estava aqui agora, representado por esses 3. Havia outros mais. Mas, olhando para esses 3 jovens, eles estavam numa situação de confronto, porque a Bíblia diz, no começo do livro, do capítulo 3, que este rei, Nabucodonosor, ele levantou uma estátua de si mesmo. Olha que beleza. Né?
Ele levantou um obelisco, uma estátua, e a Bíblia dá até medida dessa estátua, são 27 metros de altura, é para chamar atenção, né? 27 metros por 2,70. Uma estátua de ouro, uma estátua que vista de longe no sol, ela brilhava, ela resplandecia, chamava atenção, era uma coisa para ser adorada, porque o texto também diz que ao ouvir o som de louvores a Nabucodonosor, ao ouvir o som dos instrumentos musicais, todos deveriam curvar-se à estátua do rei. Perceba a importância que nós damos também para o louvor ao Senhor. Quando nós louvamos com instrumentos, tão belas canções como ouvimos aqui nesta manhã, isso nos leva à adoração. A música, ela é um instrumento de adoração. Seja para Deus ou para o diabo, tá? Então cuidado com as músicas que você ouve. Na Babilônia tem muitas músicas aí que estão no hype. E nós muitas vezes ouvimos achando que é música de amor, música de sofrência. Cuidado, amado. Às vezes você está se curvando ao Deus desse século apenas por uma música, uma melodia que foi inspirada pelo diabo. Nós vamos falar dessa situação que eles estavam. Eles estavam em um confronto com o rei da Babilônia, porque vieram alguns líderes do governo, líderes do reino, caldeus, que moravam na Babilônia, e trouxeram para o rei a situação, delataram eles. Falaram, olha, o rei, aqueles judeus lá que você colocou no palácio, aqueles judeus lá que você deu cargos importantes para eles, que eles tinham cargos no palácio, porque eram inteligentíssimos. Aqueles judeus lá não se dobram à sua estátua, não se dobram ao seu símbolo. Ali começa, amados, o testemunho da esperança, testemunhado por outros. Pessoas dali da região viram, olha, aqueles três ali, eles têm um comportamento diferente. O comportamento deles não é igual ao nosso aqui da Babilônia. O comportamento deles parece que não é deste mundo, parece que eles não estão nem aí, porque a promessa era a seguinte: quem não se curvar a estátua de Nabucodonosor será lançado numa fornalha. E a Bíblia diz fornalha de fogo ardente. É uma redundância, né? Fornalha de fogo ardente, para dizer que o negócio era feio mesmo. Esse era o resultado daqueles que não se curvavam. Então, a notícia chega para o rei, ele fala, então venham, traga para cá esses três que eu vou conversar com eles. E a Bíblia diz que eles foram diante do rei. Eles foram confrontados pelo rei. Que história é essa? Que vocês não se curvam a mim? Que história é essa em que vocês ouvem os louvores e vocês ignoram o meu busto, a minha imagem, a minha estátua? A Bíblia diz que eles não tiveram medo. E mais uma vez, eles testemunharam a sua esperança. No versículo 16 ao 18, no mesmo capítulo que nós lemos, deixa sua Bíblia aberta em Daniel 3, se você puder, porque nós vamos pensar alguns versículos. Aí você vai acompanhando comigo. Diz assim que responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. E eles disseram assim, ó Nabucodonosor, nem chamou de rei, chamou pelo nome, hein? Ó Nabucodonosor, quanto a isto, quanto a nós nos curvarmos a você, ou quanto a nós sermos lançados numa fornalha, ele está dizendo aqui, quanto a isto, não temos necessidade de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e também das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles estavam declarando a sua fé, declarando, testemunhando publicamente a sua esperança. E a esperança desses três judeus, desses hebreus, não era que o reino babilônico fosse mil maravilhas. Pelo contrário, mesmo que aquele ambiente os levasse a uma fornalha, os levasse à morte, a esperança de alguém que tem no seu coração uma fé firmada na presença do Senhor, a sua esperança está em um dia encontrar-se com teu Deus. Aleluia! A nossa esperança é essa. A nossa esperança não é que o mundo melhore, não, amado. O mundo melhorou? Você que tem mais de 50, mais de 60, pastor Marquinhos. O mundo melhorou?
Melhorou, irmão. A coisa que melhorou é que não tem mais fita cassete, videocassete. Agora é smartphone, é Wi-Fi, é Spotify, tudo faz. As coisas não melhoraram e a esperança deles não era essa. A Bíblia diz que por causa disso o rei jogou os 3 na fornalha e jogou amarrados. Isso é um detalhe importante, amados. Como que você pode suportar ao fogo ainda mais amarrados? A Bíblia diz que o rei se irou tanto com essa resposta deles. Isso é interessante, eu disse isso semana passada, que esses 3 versículos que eu citei, 16, 17 e 18, são as únicas palavras de Sadraque, Mesaque e Abednego na Bíblia toda. E nós conhecemos a história deles desde criança. O resto do livro, nos outros livros, até lá em Hebreus, você vai ver eles na galeria dos heróis da fé. Alguém que pouco falou, mas muito fez na presença de Deus. Às vezes a gente se preocupa tanto em falar, né? A gente fala pelos cotovelos e não diz nada. Às vezes vale mais o testemunho que nós damos através da nossa vida, pela boca de outras pessoas, do que aquilo que nós mesmos proferimos pelo mundo afora. Eles não foram livres da fornalha. A Bíblia diz que os soldados que jogaram os 3 na fornalha morreram na porta da fornalha incinerados. Tamanho fogo, tamanha temperatura. Porque o rei mandou, aquece 7 vezes mais a fornalha. Joga lenha lá, joga gasolina. Deixa o negócio pegar. Para que eles não sobrevivam. E todos vejam o que é afrontar Nabucodonosor. A Bíblia diz que quem morreu foram os soldados. Talvez você se pergunte, pastor Ivan, você está contando essa história para dizer que Deus falhou? Deus não livrou eles da fornalha? Deus não podia livrá-los daquela fornalha? Deus não poderia livrá-los daquela situação? Parece que o plano de Deus falhou. Se Deus tinha um plano, parece que não deu certo, né? Deus não poderia livrá-los daquele momento? Será que essa história, então, revela que Deus abandona aqueles que testemunham sua fé? Será que é isso que essa história revela? Será que era a falta do templo? Porque Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, então como o templo foi destruído, Deus não se importa mais com o seu povo, porque não tem um lugar de adorar. E essa era uma cultura, vocês lembram da mulher samaritana que disse para Jesus? Lá em Jerusalém é o lugar de adorar, eles tinham isso na cabeça. Será que era isso então? A falta de um templo, a falta de um lugar de adoração? Será que era essa a grande questão? Será que eles não estavam em um lugar errado? Eles deveriam estar lá em Jerusalém, e lá Deus ouviria? Será que na Babilônia Deus não tem poder para ouvi-los? Será que nesse mundo que nós estamos vivendo, Deus não consegue nos ouvir? Será que na situação em que eu e você vivemos hoje, Deus não nos ouve num dia mau? Eu quero dizer algo para você, meu amado, meu querido que está me ouvindo nesta manhã. Aqueles que testemunham a sua fé sempre saberão que Deus revela a sua presença. Aqueles que testemunham a sua esperança sempre verão a grande e poderosa mão do Senhor em seu socorro. Ei, amado, Deus está falando conosco nesta manhã. É tempo de testemunhar que a nossa esperança não é neste mundo. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz que se a nossa esperança fosse apenas para este mundo, nós seríamos os mais infelizes dos homens, porque a nossa esperança não é aqui. Então, em primeiro lugar, o que o texto nos mostra é que o testemunho da esperança revela a presença. A presença de Deus é revelada por quem testemunha. O texto diz para nós que o rei olhou, chamou os líderes. Versículo 24 e 25 diz que ele chamou os líderes. Chamou o prefeito, chamou o governador, usa um termo ali chamado sátrapa, que para nós não é conhecido, mas é como um representante de uma província, um subprefeito, um subgovernador de região. Chamou todos os líderes do governo. E falou, nós não jogamos 3 homens na fornalha? Rei, jogamos 3 homens na fornalha. Mas, deixa eu olhar aqui. Deixa eu limpar meu óculos. Eu estou enxergando 4 homens lá dentro da fornalha. E ele ainda diz assim, e esse 4º homem não é normal, não. Esse 4º, aleluia. Esse 4º homem, ele é diferentão.
Esse quarto homem não é nesse mundo, ele está à semelhança do Filho dos deuses. Amados, isso aqui, para alguém que tinha milhares de deuses na Babilônia, ele estava enxergando algo que ele nunca enxergou, era algo sobrenatural. Sabe o que aquele rei demoníaco estava enxergando? A presença de Deus. Oh, aleluia! Uns acham que é um anjo, outros acham que é uma aparição no próprio Cristo encarnada precocemente, né? Uma teofania. Mas, amado, o que de fato estava sendo demonstrado ali é que a presença de Deus não os abandonou. Aleluia! Na fornalha, Deus revelou a sua presença. Esse Deus não abandona você, meu amado. Esse mesmo Deus aqui não abandona os seus filhos hoje. Aliás, quando Deus se manifesta, ele muda o nosso estado. Porque o rei falou assim, eu estou vendo 4 homens lá e soltos ainda. Eles foram jogados como? Amarrados. E a Bíblia diz que o rei falou, eles estão soltos, dançando no meio do fogo. Pensa num povo que gosta de brincar com o perigo, é o povo de Deus. A gente dança no meio do fogo, a gente dança no meio da fornalha, a gente dança no meio do deserto, no meio da tempestade, porque você sabe que a sua esperança não é neste mundo. Você já foi no velório de crente? Já foi no velório de crente? O crente que está morto ali, né? O velório de crente, amado, não tem choro. Tem choro de, né? Esses dias eu fui no velório com o pastor Roberto. E em velório com o pastor Roberto, eu recomendo para você. Se ele for no velório, o carro vai atrás. Porque, amado, você vai sair de lá, o morto falta girar assim, ó, no caixão. É um negócio assim, é uma manifestação de Deus, do Espírito Santo. Qualquer dia ele vai levar o pandeiro no velório, aí o negócio vai e o morto ressuscita, né? Porque a nossa esperança não é daqui, a gente brinca no meio do fogo. Nós estamos nesse mundo, amado, e vem seta, vem fogo, vem inimigo, e Deus cuida de cada um de nós. Quando nós estamos na presença de Deus, Ele manifesta uma mudança de estado, de amarrado para liberto. Quem está e vive na presença de Deus, ainda que você viva num dia mau, Deus muda primeiramente o seu estado. Então, meu querido, se você chegou aqui nesta manhã amarrado por pensamentos, amarrado por limitações, amarrado por problemas do seu passado, amarrado por coisas que te fizeram, por abusos que você sofreu, Deus hoje tem liberdade para você. Liberdade para você, para tua casa. Se algo te amarra, quando Deus se revela a você, a primeira coisa que acontece é liberdade. Jesus disse em João 8,32, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, oh aleluia, verdadeiramente sereis livres. Eu acredito que eles estavam exatamente naquela fornalha com o Filho de Deus ali, porque se pois o Filho vos libertar, ainda que na fornalha, verdadeiramente sereis livres. Será que você pode aplaudir ao Senhor por causa disso, amado? Eu preciso correr aqui, mas olha o que o rei disse no versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor na porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abednego, Aninha, Lucinda, Sabrine. Ele diz assim, servos do Deus Altíssimo. Agora sou reconhecido como um servo de Deus. Eita glória! Servos do Deus Altíssimo, saiam e venham para fora. Aleluia! Não foi só Lázaro que veio para fora, não. Sadraque, Mesaque, Abednego, eu, você, nós somos chamados para fora, aleluia! Ele nos chama hoje para fora. Sai da fornalha, sai da caverna, sai do sepulcro, sai de uma vida de pecado. Quando Deus se revela, nós somos chamados para fora. Eclésia, igreja, significa chamados para fora. A igreja dentro da fornalha. Sai para fora! Aleluia! Deus muda primeiro o seu estado, depois muda o seu ambiente. Sai da fornalha. Ele tira você da fornalha e põe você para fora, porque agora virão palavras proféticas para esta nação. Aleluia! Quando a presença de Deus se revela na tua vida, Ele muda o seu estado de cativo para liberto. Mas Ele muda também o seu ambiente. A fornalha está quente, irmão? Está pegando fogo?
Ele muda o seu ambiente. Deus tem poder de mudar ambientes. Mas talvez o tempo de fornalha, presta atenção nisso e anota no teu coração aí. O tempo de fornalha pode depender do tempo que você demora para revelar a presença de Deus. Vou falar de novo em japonês agora. O tempo de fornalha pode depender do tempo que você está demorando para revelar e manifestar a presença. Eu acho que eles já entraram naquela fornalha cantando. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, levante as suas mãos e declare. A Ele a glória, a Ele toda a glória, a Ele a... Ei, você consegue cantar isso na fornalha? Ei, calabaçurianda lamanas. O versículo 27 diz assim, ó, fica aí, maestro. Ajuntaram-se os sátrapas, aquela turma lá, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, voltaram tudo perto da fornalha. O que está acontecendo aí? O que é isso aí? Chegaram perto do rei e eles viram, o texto diz que eles viram, cadê quando eu viram? Viram que o fogo não teve poder. Ei, amado, o fogo deste mundo não tem poder contra os filhos de Deus. O fogo deste mundo, os problemas deste mundo, uma enfermidade, uma luta, não tem poder. Ainda que você seja consumido, você fala como eles falaram, se Deus quiser nos livrar, glória a Deus. Mas se não, glória a Deus também, porque o testemunho ficará. O fogo não tem poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo. Amado, amado, você está entendendo essa palavra? Aqueles que simplesmente testemunharam, eles não fizeram nada, eles não deram pirueta, eles não fizeram coisas muito grandes, eles apenas testemunharam. Sim, rei, nós não nos curvamos e nem nos curvaremos. Ei, amado, é tempo do crente verdadeiro neste mundo falar e testemunhar para a sua família, testemunhar para os governantes deste mundo, como para os governantes desse tempo aqui, ó. É tempo de nós chegarmos diante do governo deste mundo e dizer: eu não me curvarei. Não se curva não, irmão. Nós precisamos revelar a presença de Deus até para as autoridades desta nação. Porque tem muita gente que chega, Marco, para um vereador pedindo coisa. Preciso de uma dentadura para minha avó, uma cesta básica. A gente chega para eles com cheiro de fumaça, com cheiro de necessidade, as coisas do mundo. Por que você está falando isso, pastor? Porque o texto fala, não sou eu. Eles não tinham nem cheiro de fumaça, nem o cheiro dele. Eles já não comeram da mesa do rei, agora não tem o cheiro de fumaça. Ou seja, esse povo não é da Babilônia. Mas não é mesmo. Vão olhar para você, isso é profético para a tua vida, isso precisa acontecer hoje, amado. Alguém precisa olhar para você e falar: você não é desse mundo. Não é possível, você não fala o idioma desse mundo. Você não fala o idioma, você não tem o mesmo dialeto deste mundo. Você não se veste como as pessoas desse mundo. Você não ouve as coisas que esse mundo ouve. Você não tem o mesmo vocabulário deste mundo. Da onde você é a oportunidade de você dizer: eu sou do céu. E para lá eu vou. As autoridades de uma nação precisam ver o testemunho da igreja. E que esse testemunho independe de suas necessidades. Porque pensa num povo que tem necessidade. Colocar um valor aqui de 253 mil reais, amados, não é esbanjar dinheiro não, tá? É testemunhar para esse mundo que nem um centavo desse dinheiro veio das mãos do governo.
Nenhum centavo desse dinheiro veio das mãos ilícitas. Esse dinheiro veio daqui, ó. Aqui, ó. Na mão do povo. Pastor, mas o povo da igreja é rico, né? O único rico aqui é o Mike, irmão. O resto é tudo pobre. Tem mais algum rico aqui? Deixa eu ver. Opa, achei 2, 3 aqui. Depois a gente conversa. No final do culto a gente conversa. Nós precisamos escolher homens e mulheres de Deus, viu, amados? Presta atenção nisso. Está chegando as eleições aí. Eu vou falar isso todo culto que eu pregar, eu vou falar, tá? Você pode gostar, você pode não gostar. Pastor, lugar de falar de política no público, lógico que é, amados. A política é uma ferramenta que foi dada para o inferno. E nós precisamos tomar das mãos do inferno, amém? Nós precisamos colocar homens de Deus ali que não tem cheiro de fumaça. Precisamos colocar homens de Deus ali que são desatados para pregar o evangelho onde eles estão. São sal da terra na Câmara, são sal da terra na Prefeitura, são sal da terra na Assembleia Legislativa, são sal da terra lá em Brasília, sal da terra, aleluia! Ah, nós não vamos aceitar isso não, amados. Porque o texto fala para nós, eu estou terminando, que o testemunho da esperança revela o Deus verdadeiro pela boca dos ímpios. O versículo 28 diz que Nabucodonosor disse, ó, falou Nabucodonosor. Irmãos, era o presidente da república, os ministros, os governadores, os deputados, todo mundo olhando para eles. O rei diz assim, ó, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Olha o testemunho de novo pela terceira vez aí, ó, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus com letra minúscula que não fosse o seu Deus com letra maiúscula. Eita glória! O testemunho da nossa esperança é expresso por aquilo que nós cultuamos, seja onde for. Esse texto te lembra o que Paulo disse aos Romanos 12:1? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos na fornalha, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque isso é um culto racional. Tem muita gente que acha que o crente é irracional, né? Que grita. Você conhece algum crente que grita? Eu não conheço nenhum. Eu conheço os que berram. É diferente. Tem gente que acha que a gente é irracional porque a gente dá 253 mil reais para a igreja. Tem gente que acha que a gente é irracional. Mas o nosso culto, ele é racional. Mais racional do que ele, se Deus livrar, livrou. Se não livrar, não livrou. O importante é que ele seja glorificado. Ah, meu amado, Deus está chamando cada um de nós para essa manhã, para testemunhar essa esperança. A nossa esperança tem nome, e o nome dela é Jesus Cristo, o nosso Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus é mais claramente conhecido quando Ele é revelado através dos seus filhos do que em coisas grandiosas. Sabia disso? Deus, ele é mais conhecido quando você o revela no seu caráter, quando você o revela no seu testemunho, do que em grandes e poderosos feitos. Isso se chama testemunho. Isso é testemunhar. O seu testemunho revela mais quem é Deus do que as suas conquistas. Às vezes você está de carro zero, mas esse carro foi conseguido de que maneira? Às vezes você está se relacionando com alguém, mas esse relacionamento está te levando para onde? O nosso testemunho fala mais do que as nossas conquistas. Eu conheci gente, irmão Zé, irmã Neuza também conheceram gente que não tinha casa própria. Andava de a pé para ir para a igreja. É a minha. Que não tinha, às vezes, dinheiro nem para o ônibus. Ia a pé, cantando. Com sacolinha no pé para não pisar no barro, né? Ou ia de chinelo, levava o tênis, o sapatinho na sacola. Caminhava distâncias. Mas esse povo testemunhava, irmão Zé. Nossa, irmão, Jesus está dizendo que vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e não por aquilo que eles têm para mostrar e para postar no Instagram. Ah, Deus está falando com alguém nessa manhã. Através do seu testemunho, muitos conhecerão a Cristo e dirão o que disse o rei da Babilônia:
Bendito seja o rei da Thaís. Bendito seja o Deus da Rose. Bendito seja o Deus da Cláudia, da Bruna. Bendito seja o Deus da Sabrine, que vai se batizar nesta manhã. Bendito seja o Deus do Gustavo, que o livrou. Bendito seja o Deus da Cláudia, da Alice. Bendito seja o Deus do Tiago. Bendito seja o Deus da casa de Deus em Itatiba, que os livra. Aleluia. Os últimos 2 versículos dizem assim, que Deus, Ele revela uma vida abundante para aqueles que testemunham. E, irmão, Deus tem vida abundante para você e para mim, viu? Deus tem vida abundante para nós. Não é vida miserável, não é vida abundante. Versículo 29, olha as palavras do rei. Portanto, faço um decreto. Você lembra do antigo decreto? Se não se curvar, vai para a fornalha. Quer ouvir o novo decreto? Vamos juntos. Faça um novo decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, em lixo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Provérbios 29:2 diz assim, que quando os justos governam, o povo se alegra. Porém, quando os perversos estão no poder, o povo geme. É assim ou não é, irmãos? Por isso, quando revelamos ao governo de uma nação, a um representante da nação, sei lá quem for, quando você revela para alguém o seu testemunho de fé, ele promove mudança de decretos. Quando o governo de uma nação desonra a Deus e prejudica o povo, a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa se levantar. Quando um governo é a favor de aborto, é a favor de pedófilo, é pena branda para quem faz isso, quem tem que se manifestar é a igreja. Já que não soube votar, tem que ir para a rua. O pastor está bravo, eu estou feliz da vida, estou quase pulando nessa piscina aqui. O testemunho desses 3 jovens levou o rei e seus governantes a glorificarem a Deus. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através do seu testemunho. Sabe o que é batismo nas águas, Sabrina? Sabe o que é batismo nas águas, meu irmão, meu amigo, você que está nos visitando nessa manhã? Batismo nas águas nada mais é do que o testemunho da esperança. Por quê, pastor? Essa água aqui não tem nada de especial nela. Foi tudo montado da melhor maneira possível por pessoas especiais, é fato. Mas na água não tem nada especial. A água não perdoa os teus pecados. Está gelada, tá? Eu vou entrar junto. A água não perdoa os teus pecados. A água não remove o teu passado. A água não vai tirar as dores da espinhela aqui, da L2. Ele não vai. A água não vai. Pode ser que você se levante curado daqui, não sei. Mas essa água, esse deitar e imergir na água, é um testemunho de fé. Diante de pessoas. O mundo vai ver. Aqui é como uma fornalha. Eu vou entrar na fornalha. Aqui não está tão quentinha. Mas você testemunha a sua esperança. Por isso que nós fazemos questão de batizar nas águas. E é uma alegria poder fazer. Essa é a segunda vez que a gente faz batismo nas águas aqui, irmãos. Eu creio que serão muitas vezes. Eu quero fazer todo mês. Você precisa chamar o povo, chame as pessoas, convide. Porque nós queremos batizar nas águas, porque isso aqui é o testemunho de esperança. É a oportunidade que você está dando para pessoas desta cidade demonstrarem para a sua família, seus amigos, para a igreja, para o mundo, que Jesus é o Senhor. Versículo 30, eu encerro dizendo que o rei falou sobre um novo decreto. E assim será na vida daqueles que testemunham a sua esperança. Tem um novo decreto de Deus para aqueles que testemunham sua fé, viu, Sabrina? Você que já se batizou nas águas, aí levante a sua mão. Há um novo decreto de Deus para a sua vida. Há um novo decreto de Deus
sendo liberado ou sendo relembrado por você que já se decidiu por Jesus, há um novo decreto. Não é um decreto de sofrimento, não. É um decreto de paz. O versículo 30 diz assim, ó: então o rei fez prosperar. Oh, aleluia. Irmão, está na Bíblia, irmão. Eu vou ignorar o último versículo. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque, Abednego na província da Babilônia. Deus te fará prosperar em um ambiente de caos. Eu estou sendo profeta na tua vida e você pega se quiser. Deus te fará prosperar ainda que na Babilônia. Deus não vai tirar você de endereço. Deus não vai mudar você de geografia. Deus vai mudar o seu ambiente nesse lugar. Ele muda decretos nessa manhã. Aleluia! Toma posse dessa verdade. Quando Deus se revela, a terra, o povo prosperam. Deus está sendo revelado nessa manhã. Jesus disse isso: o ladrão vem roubar, matar e destruir, mas eu vim te dar vida, e vida em abundância. Feche os teus olhos um pouco. Eu quero dizer para você que está nos visitando principalmente, que o ladrão, ele vem roubar, ele vem matar, ele vem destruir. Mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele nos dá vida e vida abundante. Essa vida abundante, você pode pensar que ela é riqueza, fama, expressão. Mas essa riqueza, essa abundância nada mais é do que vida eterna. Em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pastor, como que eu demonstro que eu creio em Jesus? No batismo nas águas. Pastor, mas eu vou à frente no culto, isso já não basta? Não. Porque na Bíblia não tem vá à frente no culto e você testemunhará. Não. Em Marcos 16, a Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo nas águas não é mero símbolo. O batismo nas águas não é mera religiosidade. Um ritual evangélico. Não. Isso é uma ordem. Jesus falou: ide por todo mundo, fazei discípulos de toda nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero falar com você que está nos visitando principalmente, mas você que está me ouvindo nesta manhã. Talvez você veio hoje aqui para assistir o batismo da Sabrina. Que alegria que você veio. E ela se decidiu na quarta-feira. E assim é o crente. Se tiver que ir para a fornalha, eu vou. Se tiver que batizar, eu vou. Tudo para a honra e glória do Senhor. Mas se você quiser se decidir hoje, agora, você também pode se batizar. Pastor, mas eu vou me molhar. Nós temos toalha, nós temos roupa, nós temos tudo. Talvez você chegou aqui hoje sem pretensão alguma, mas Deus já está te incomodando há algum tempo. E aqui, ó, nós temos água, nós temos um pastor, 2 pastores. Nós temos tudo para te batizar. Mas a decisão é sua. Eu não vou te pegar pelo pescoço e te jogar na piscina. É uma decisão espontânea. A Bíblia diz em Romanos 10:9, Paulo dizendo: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e no teu coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Então é com a sua boca, não é com a minha, não é com a da esposa, não é com a do marido, não é com a do pai, da mãe, não. É com a sua boca. E essa é a maior e principal declaração que o homem precisa fazer enquanto está vivo, porque depois de morto, amado. Ah, pastor, mas eu fui batizado quando era criança, você se lembra? Não. E pelo fato de não se lembrar, eu tenho certeza que você não foi batizado. Que isso, pastor? Eu também fui. Também fui batizado dessa maneira. Mas Jesus nos ensinou que aquele que crer e for batizado. Um bebê não tem condição de crer, meu querido. Você, enquanto está aqui me ouvindo, você tem condição de crer. As crianças estão na sala delas. E muitas têm mais condição de crer que muitos adultos, de coração duro. Jesus disse isso: deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus conhece o coração de uma criança. Por isso que ele falou que nós precisamos ser como criança.
Então não seja um adulto birrento, seja uma criança. Uma criança que fala, tá bom, eu vou, eu quero esse Jesus, eu quero essa presença, eu quero esse livramento, eu quero essa abundância, eu quero essa vida. Eu te peço que você se coloque em pé. Eu não quero constranger absolutamente ninguém, mas eu preciso fazer esta oração. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, talvez ainda hoje batizar-se, não há problema nenhum. Mas você que quer dizer, Jesus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Ou, Senhor Jesus, eu quero voltar para o teu caminho, eu quero voltar para a tua presença. Me aceita de volta. Talvez haja alguém aqui que se desviou por algum problema, ou anda se desviando aos poucos. Eu quero te convidar a dar um passo de fé. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, a igreja de olhos fechados, porque ninguém tem nada a ver com isso, tá, irmão? É você e Deus. Você vai dar conta desta palavra um dia na eternidade, seja no céu ou no inferno. A Bíblia diz que só tem dois caminhos, ou é céu ou é inferno. Ou é presença de Deus eterna, ou é a ausência de Deus eterna. Você que escolhe. E escolhe hoje, em vida. Amanhã eu vejo isso, pastor. Você tem domínio do amanhã? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Eu tenho planos para amanhã, mas será que eles vão se cumprir? Eu não sei. Eu não sou dono do amanhã. Nem do hoje eu sou dono. Eu posso tomar uma decisão agora, só isso. Depois, é com Deus. De olhos fechados, eu quero orar por você. Você que quer entregar a sua vida a Jesus. Você que quer testemunhar esta vida abundante, essa esperança. Levante a sua mão onde você está, eu vou orar por você. É uma decisão individual, particular. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com a placa da igreja que está escrito lá fora. Não é mudança de igreja ou de religião, não. É vida nova. Você que quer fazer essa oração comigo, que é uma oração muito específica, levanta bem alto a sua mão para eu identificar você. Não tenha vergonha não, faça como aqueles 3 hebreus lá, ó. Estamos aqui, ó. Estou aqui, ó. Tem mãos levantadas, casa de Deus. Tem mãos levantadas, casa de Deus. Posso convidar vocês que levantaram as mãos, vir aqui pertinho de mim? Não vou jogar vocês na piscina não, tá? Pode ficar tranquilo. Vem aqui, eu só vou orar por vocês. A igreja continua de olhos fechados. Eu só quero orar por você. É que aqui perto eu consigo abraçar depois. Vem aqui pertinho de mim. Se tem mais alguém que quer fazer a sua oração, venha. Vem aqui à frente. Vem aqui, ó. Pode ficar aqui, ó, na frente da piscina. De repente eu já te empurro para trás aqui. Isso. Feche os olhos, casa de Deus. Toda glória, toda honra ao Senhor. Se tem mais alguém, pode vir. Não há o que te condene, pastor, mas eu sou pecadora. Eu sou pecador. Eu tenho errado, eu tenho cometido pecados, eu tenho falhado. Ei, amado. Pecado algum pode impedir você de entrar. Pecado algum pode impedir você de ser aceito no reino dos céus. Pecado algum. Nada que te fizeram pode deletar aquilo que Jesus fez por você. Ele entregou a vida dele por você. Ainda que você esteja vivendo uma Babilônia, Jesus se entregou por amor a cada um de nós. Se tem mais alguém, pode vir. Nós vamos fazer uma oração. E essa oração, a Bíblia diz que ela escreve o teu nome no livro da vida. Há um livro, há memoriais, livros diante de Deus, e um deles é o livro da vida. E a Bíblia diz em Apocalipse 20:15 que todo aquele que não for achado no livro da vida é lançado no lago de fogo, amado. Então, eu não quero ir para o lago de fogo. Eu quero ir para o céu. É manhã de salvação. É manhã de salvação. Manhã de salvação. Deus está falando a corações. Canta, irmã. Canta alguma coisa aí. Canta porque Deus está falando e vai falar através da tua voz agora.
Olha lá. Deus está usando a voz delas para falar com você agora. Eu não temerei. A minha esperança em que minha fé firmeza, não temerei. Sei que não vale. A minha esperança em que minha fé firmeza. Se você precisa tomar essa decisão, faça isso agora. Não temerei, eu não temerei. Oh Deus, oh Espírito Santo, o Espírito Santo está agindo nessa manhã. Se há mais alguém que quer fazer esta oração comigo, venha. Nós vamos orar. Sei que no vale também está, sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na... És o meu Deus. Sei que no vale, oh, na labaço, manai, me ensina a caminhar. És o meu Deus. Oh, aleluia! E cada labalabas. Ouça isso. Pergunta para quem está do seu lado aí. E aí, meu querido? Você já se decidiu por Jesus? Pergunta para quem está do seu lado. Seja um evangelista. Seja usado por Deus. Pergunta para quem está do seu lado aí. Talvez você não conheça. Pergunta o nome. Você já entregou sua vida a Jesus? Senão o seu lugar é lá na frente. É lá na frente com Jesus. É na fornalha com Jesus. É no bravo mar com Jesus. O importante é estar com Jesus. Oh, aleluia. Eu vou orar. A Bíblia diz: forçai-vos a entrar, pastor Marquinhos. O mundo está forçando você para fora, mas o povo de Deus chama você para dentro. Ai, Assuria Melaias. Levante a mão, povo de Deus. Vocês que estão aqui à frente. Eu vou fazer uma oração. Eu peço que você repita, se você quiser. É uma oração de entrega, dona Simone. Ele já te livrou da fornalha, né? É porque Deus estava com você naquela fornalha lá. Era nítido. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, dona Simone, Ele vai lá na fornalha. Às vezes Ele dá um empurrãozinho numa pedra no rim. Às vezes Ele dá um negocinho na vesícula, no pâncreas. Às vezes Ele, toca na coxa, igual fez com Jacó. Porque Ele tem um plano. E quando Deus tem um plano, não tem rei, não tem fornalha, não tem inimigo, não tem impedimento. Põe a mão no coração. Fecha os olhos. É a oração mais séria da tua vida. Põe a mão no coração. Fecha os olhos. Bem baixinho, a banda. Você que está me ouvindo. Você vai repetir essa oração olhando para Jesus. Esquece quem está à tua volta. E fala com Jesus Cristo, o quarto homem da fornalha. Diz assim para ele: Senhor Jesus, eu te agradeço
porque nesta manhã o Senhor me deu a oportunidade de testemunhar a minha esperança. Senhor Jesus, eu declaro agora que Tu és o meu único e suficiente Senhor, Salvador. Senhor Jesus, eu te peço agora, escreve o meu nome no livro da vida que o Senhor tem no céu. E eu declaro que viverei para testemunhar a minha fé até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ó, vocês que estão aqui à frente, veja só. Peraí. Vocês que estão aqui à frente, vocês que não são batizados, né, ou querem se decidir pelo batismo, você não precisa batizar hoje não, pode ficar tranquilo. Mas eu seria tão feliz em batizar você. Nós temos tudo aí, tem roupa, tem toalha, tem tudo, né? O Anselmo está aqui para ajudar os homens, a Sibeli está ali para ajudar as mulheres carrosas, tem todo mundo aí, olha lá. Tem equipe. Água está gelada? É um detalhe, irmão. Isso aí, nós vamos ver. Se eu não estiver no culto do Pai, é porque eu peguei gripe. Mas veja, se você quiser tomar essa decisão, faça isso agora, porque eu vou iniciar o batismo agora, tá bom? Então vocês podem ir lá. Eu quero que a igreja abrace eles, amém? Abrace esse povo, abrace eles. Aleluia. 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 Tem alguém que pode dar um aleluia aí? Aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Toda glória, toda honra. Jesus, que susto. Aleluia, povo de Deus. Nós vamos partir para o momento do batismo. Vocês que, se Deus falou no teu coração que hoje é o dia de se batizar, não deixe para amanhã não, amado. Não deixa não. Só você procurar alguém com a camisa do mergulhando aí. O pastor Marquinho, o Maico, a Kelly, a irmã Eliana, a Rose, a Ruli. Eles vão ajudar você a fazer isso hoje. Amém? Glória a Deus, povo de Deus. Glória a Deus. Oh Deus poderoso. Aleluia. Cadê a Lari? Ô Lari, faz favor um pouquinho. Ô glória.